Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. O nosso objetivo hoje é conversar a respeito de comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta, ela pode ser entendida como uma forma de relacionamento, de interação entre duas ou mais pessoas, de maneira que os envolvidos se sintam agredidos o mínimo possível. Para que a comunicação entre essas pessoas envolvidas possa se dar de uma forma que ela não se sinta agredida, não se sinta invadida, para que ela não se sinta contrariada. E com isso, então, evitando discussões, evitando conflitos, evitando discórdias e vários sentimentos negativos que podem surgir se por um acaso esses recursos da comunicação não violenta não forem utilizados durante a conversa. Então, a comunicação não violenta envolve, sim, recursos, envolve um conhecimento maior que se chama inteligência emocional. Como talvez vocês já saibam, né, não existe somente a inteligência comum, a inteligência que envolve os conteúdos escolares, o raciocínio lógico, né, que é o chamado QI, quociente de inteligência. Existe também uma outra forma de inteligência, que é o QE, que é o quociente de inteligência emocional. E ter capacidade de inteligência emocional é o que faz as pessoas serem bons líderes, serem bons patrões, serem bons influenciadores, pessoas com maior sucesso no seu processo de comunicação. E também faz parte do QE, né, da inteligência emocional, a capacidade de ter manejo de conflitos. Só que a inteligência emocional ela envolve vários outros fatores muito mais amplos do que a comunicação não violenta, porque envolve também reconhecimento das suas emoções íntimas e saber como lidar com esses conflitos internos. O nosso objetivo na conversa de hoje é falar somente sobre comunicação não violenta e não sobre os outros parâmetros envolvidos na inteligência emocional. E para que essa comunicação não violenta aconteça, eu criei um método que ele é baseado em 3 passos e que, se bem utilizados, podem justamente auxiliar para que essa conversa seja e flua da melhor maneira possível e agradável para todos os envolvidos. Então, o primeiro passo dessa comunicação não violenta envolve ouvir. Nenhuma pessoa que está em comunicação conosco irá aceitar uma opinião, irá aceitar qualquer tipo de comentário, de apontamento, sem que antes ela se sinta plenamente ouvida. Então, quando você estiver na sua casa, estiver no seu trabalho, estiver em uma roda de amigos, e você percebe alguma opinião conflitante e você deseja fazer alguma influência positiva, de reforma, de sugestão para aquela pessoa, primeiramente permita com que ela se sinta totalmente ouvida nos seus desejos, nos seus interesses, nas suas angústias e na sua forma de raciocinar, de refletir. Isso às vezes é uma etapa um pouco difícil, porque geralmente nós ouvimos algumas poucas palavras, tiramos conclusões que muitas das vezes são precipitadas e já queremos, com base nos nossos conhecimentos, na nossa experiência prévia, já refutar diretamente a pessoa. Mas, primeiramente, ao ela não se sentir ouvida, provavelmente tudo que você falar irá surtir pouca ou nenhuma eficácia, tanto na sua modificação, na sua maneira de pensar, quanto também nas suas atitudes. Então, se você tem esse interesse positivo de auxiliar a pessoa nesse processo de crescimento pessoal, de reforma íntima, ou então mesmo nas suas mudanças de atitudes, o primeiro passo é você permitir que ela seja ouvida. Todas as pessoas têm essa necessidade interna de fazerem com que os outros lhe compreendam. E você somente compreenderá bem alguém quando você olhar nos olhos dela, ouvir aquilo que ela tem para te dizer e somente finalizar esta etapa de escuta
quando a outra pessoa se sentir completamente satisfeita em ter relatado o que deseja para você. Após finalizar essa primeira etapa, que é a etapa de escuta essa que é uma escuta ativa, né, em que você não só ouve, mas ouve, balança com a cabeça, gesticula, manifestando interesse realmente no que ela está lhe dizendo. Após finalizar essa etapa, nós podemos ir para a segunda etapa da comunicação não violenta, que é a validação de sentimentos. Essa etapa é uma etapa em que você fala e também ouve. Ela pode ser realizada às vezes também durante a primeira etapa, que é a etapa de ouvir o outro. Então, ao validar sentimentos, você compreende que dentro do contexto daquela pessoa, dentro do contexto cultural, social, dos conhecimentos que essa pessoa tem, existe uma razão para ela pensar dessa maneira. Independente se você considera essa maneira certa ou não, melhor ou pior do que a sua, mas a pessoa tem direito de transmitir e de ter os seus sentimentos validados. Então, validar sentimentos é dizer que compreende a maneira como ela pensa, que concorda com o pensamento A, B ou C que ela trouxe, que compreende os motivos que levaram ela a esse raciocínio, a essa reflexão, que possivelmente, se tivesse passado pelo mesmo contexto que ela, iria acabar tendo também a mesma reflexão, o mesmo pensamento, iria chegar nas mesmas conclusões. Traz bases de dados dentro do seu conhecimento prévio que validam e que confirmam e concordam com o que essa pessoa disse. De maneira que a pessoa se sinta não somente ouvida, que é a primeira etapa, como também compreendida. Porque através dessa etapa, dessa segunda etapa, você mostra que você não só escutou, como entendeu o que ela disse, repetiu as informações que ela mesma falou e concordou com determinados pontos A, B ou C, que você realmente concorda e está validando para ela esse pensamento dela. Então essa etapa segunda também ela é muito importante, porque a pessoa se sente compreendida, ouvida. E todas as pessoas, todos os seres humanos desejam amor no seu relacionamento. Todas as pessoas anseiam por ter pessoas que lhes ouçam, que validem seus sentimentos e que compreendam o seu jeito único e particular de ser. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão, essa empatia em relação aos pensamentos e às ideias do próximo. E por fim, chegamos então na terceira etapa, que é a etapa mais difícil das três de ser praticada, mas também muito importante, que é nunca negar o que a outra pessoa disse diretamente. Evitar palavras como mais, porém, entretanto, ou gestos com a cabeça de negatividade, ou gestos de reprovação, de mágoa, de ter se chateado com algo que ela disse. Nessa terceira etapa, após nós termos validado esses sentimentos, nós temos que usar da nossa inteligência para poder argumentar com amor, com carinho, mas também com eloquência, com inteligência, com raciocínio claro, aquilo que nós desejamos dizer. Então, nessa terceira etapa, nós iremos propor para a pessoa possibilidades de olhar adiante, os motivos claros que mostram que aquilo que ela disse pode ser aprimorado, que pode ir além, que existem formas maiores, superiores, mais atuais, mais científicas, mais amorosas, ou qualquer outro tipo de coisa que você queira oferecer para ela de contribuição, mas que isso pode ser feito de outras maneiras melhores. Visto que, ao você ter escutado tudo que ela tinha para dizer e ter compreendido tudo aquilo que ela tem para dizer, justamente você notou que, com base nos teus conhecimentos, na tua experiência, você nota algo que pode vir para agregar, para contribuir com ela. Porque se de alguma maneira a pessoa se sentir invadida, ou sentir que de alguma maneira existe algum conflito de ideias, conflito de pensamentos,
conflito de inteligência, ou que você não teve empatia suficiente nessa conversa, a pessoa por si só já vai se fechar para a sua proposta. Então, esse interesse sincero, demonstrado através da sua atitude, de compreender ela e de transmitir de maneira inteligente essa nova proposta, irá fazer com que a pessoa esteja aberta para uma possível modificação no seu perfil de pensamento e também uma modificação no seu perfil de atitude. Então, meus amigos, essas 3 etapas da comunicação não violenta, apesar de serem tão rapidamente, tão facilmente explicáveis, elas são tão valiosas que eu vou dizer para vocês que boa parte dos conflitos que nós temos com os nossos familiares, dos conflitos que nós temos com os nossos próprios colegas de trabalho, com os conflitos que nós temos com o nosso grupo religioso, com o nosso grupo de hobbies, com o nosso grupo de amigos, os conflitos que nós temos na padaria, que nós temos no ponto de ônibus, que nós temos no táxi, no Uber, na loja de conveniência, poderiam ser quase que totalmente evitados se nós usássemos a nossa inteligência dessa maneira como nós acabamos de comentar. Essa inteligência é a inteligência emocional, em que você segura o seu ímpeto de refutar, de negar, de mostrar superioridade em relação à pessoa, de querer mostrar um conhecimento, de querer mostrar que ela é um ignorante, que ela desconhece a verdade, que desconhece as coisas certas, e você usa de recursos que foram se desenvolvendo desde a época da Grécia Antiga. Mais de 500 anos antes de Cristo, já começou a se desenvolver a retórica, já começou a se desenvolver os primeiros meios de comunicação não violenta e também meios de persuasão. Na Grécia Antiga, o topo desse conhecimento foi atingido com Aristóteles, que fez vários livros sobre esse assunto. Mas hoje em dia nós conseguimos compreender de maneira mais clara essa temática. E esses 3 passos é justamente o nosso singelo recurso, a nossa singela orientação para podermos seguir nosso dia a dia. Então espero que com esses recursos nós possamos, já desde já, nas nossas casas, nos lugares que nós frequentamos, poder ir praticando isso dali. Porque com o tempo nós vamos aprender a ser pessoas mais ouvidoras, ouvir melhor, compreender melhor. Nós vamos entender que muitas das decisões, dos pensamentos, das opiniões que nós tínhamos estavam erradas porque a gente ouvia mal o outro, compreendia mal e tomava decisões precipitadas. E vamos perceber que nós vamos desenvolver capacidade crítica, capacidade de inteligência para poder justamente influenciar o outro com muito mais capacidade e com muito mais sucesso. Então, gratidão pela oportunidade da conversa. Espero que tenha sido bem compreendido. Se por acaso houver qualquer dúvida, pode ser manifestado na forma de texto aqui no vídeo, que quando tivermos o tempo oportuno iremos responder. Gratidão pela atenção de todos, que assim seja.